O desenho infantil, o desenvolvimento infantil, ele tá dividido, nós vamos dividindo em várias etapas. Então, nós vamos analisar o desenvolvimento infantil e a importância do lúdico em cada etapa. Como é que o professor ou psicopedagogo pode estar explorando, né, a ludicidade dentro de cada etapa do desenvolvimento humano. Então, vamos pegar as crianças de 0 a 2 anos. Desde bebezinhas, elas já devem ser estimuladas e o lúdico pode ajudar nisso. A utilização de brinquedos, de móveis, né, chocalhos, brinquedos que contêm barulho. Hoje a gente tem no mercado uma grande quantidade de brinquedos que tem barulho e fazem com que a criança esteja se desenvolvendo, para desenvolver a audição, para desenvolver a visão, a percepção, né? A coordenação motora, objetos de apertar, nós temos um monte de opções de bichinhos, né? De personagens que a criança pode apertar, morder, tá? Então, aí, ela, na medida que ela vai fazendo um aninho, ela sai do engatinhar, passa para o andar, então ela começa os primeiros passos, ela começa as primeiras carreirinhas, ela vai correr, ela já vai dar os primeiros pulos. Então, aí, na crechezinha, o professor pode estar incentivando com várias atividades, a atividade principalmente motora. Então, são atividades de desenvolvimento motor que estão mais focadas para o desenvolvimento motor da criança, o desenvolvimento para que ela cresça e desenvolva habilidades, como pular, correr, bater, explorar, com todas as formas de brincar, você pode estar explorando isso aí. Com a criança, a partir dos 2 anos até os 4 anos, né, ela já consegue ter mais equilíbrio, ela consegue ficar em pé com uma capacidade de coordenação motora melhor, então você pode fazer brincadeiras mais elaboradas. Aí você já consegue fazer corridas com obstáculos com a criança de 4 anos, né, que aí com 4 anos você já tem ela no ensino infantil. Alguns chamam de primeiro período, outros chamam de infantil 1, né, que é a etapa de 4 anos. Então, você já consegue fazer bastante atividades com massa de modelar. Ela não consegue recortar ainda com tesoura, mas ela já consegue recortar se você pedir ela para rasgar o papel, para fazer bolinha. Tudo isso ela já consegue fazer atividades. Ela ainda é uma criança que ela brinca sem regras. Ela ainda não consegue entender bem regras, então ainda é um brincar mais livre. No ensino infantil, a criança já tem horários de atividades fixas, mas ela também tem horário para brincar livremente. Ainda é uma fase onde ela não está tão atrelada a tantas regras. Então, ela já é uma fase onde ela começa aí o seu amiguinho imaginário, onde ela começa a brincar com a imitação, a brincar com a representação. Os meninos têm uma tendência a representar mais os aspectos da casa, da professora, dos ambientes sociais, e os meninos estão mais propensos a brincar com bola, com carro, com mais atividades que dentro da sociedade são consideradas mais masculinas. Então, isso aí é uma absorção social, não é algo genético, que a criança nasce sabendo a menina brincar de casinha e o menino brincar de bola. Não, isso são meros aspectos sociais, onde elas vão observando. A mãe compra boneca para a menina, ela não compra carro. Então, consequentemente, ela vai brincar com aquela boneca. Então, são aspectos que são formados dentro da nossa sociedade, onde se construiu socialmente, e a indústria de brinquedos é responsável também por essa construção social, onde se separou os brinquedos, o que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menina, menino e menina. Então, vai se formando essa segregação aí de sexo, e aí vai estipulando aí já os conceitos sociais. A criança de 4 anos, ela já entende o que é brincar de casinha, o que é brincar de bola, já começam os brinquedos de videogame. Tem muitas crianças de 4 anos que já jogam em tablets, em celulares, que já têm coordenação motora para manipular esses objetos. A criança de 5 anos e aos 6 anos
já começa, já tem uma brincadeira mais direcionada. Criança de 5 anos, ela ainda está no infantil 2 ou no segundo período, como algumas escolas chamam. Diferente da criança de 6 anos, que já está passando a sua fase aí de alfabetização, que hoje é chamada primeiro ano, e ela é inserida no ensino fundamental. Então, são duas séries aí, são duas idades separadas. E a de 6 anos, ela vai estar entrando em uma dualidade, num conflito, porque ela vai deixando o ensino infantil, que é cheio de recursos lúdicos, a sala é mais lúdica, todo o processo é mais lúdico, e ela vai sendo inserida no ensino fundamental, onde requer mais concentração, uma adaptação diferente, a quantidade de professores diferente, a quantidade de material escolar muito maior, a separação do caderninho em várias disciplinas, ela tem que organizar esse material, se adaptar a ele, ter controle, né? Então, tudo que é cobrado, as regras sociais já são diferentes para a criança de 6 anos, ela tem um horário mais rígido para chegar. As crianças do ensino infantil, geralmente nas escolas chegam mais tarde, elas podem dormir mais um pouquinho, muitas escolas têm até a hora do soninho, com travesseirinhos, com colchões, né? A criança de 6 anos, não, ela já vai para uma sala com mesinhas, numa fileira, então ela já vai entrando aí no processo que o ensino fundamental faz, até de redução da quantidade de atividades lúdicas que ela já vai pertencer, que ela já vai aí ter acesso. E aí a gente começa, essa criança vai ser inserida dentro de um processo de capitalização da educação que nós temos, onde essa criança vai começar a ser preparada muito mais para o mercado de trabalho do que para a construção social do indivíduo. Então, quais são as atividades que podem ser trabalhadas? Criança dos 4 aos 5 anos, que ainda está dentro do ensino infantil, há uma diversidade muito grande de atividades. Atividade de colagem, atividade de recortagem, de montar, de quebra-cabeça, de brincar com todos os tipos de brinquedos, com joguinhos de regra. As atividades são mais enfeitadas, as atividades são mais descentralizadas do caderno, ainda vai aquela tarefinha de folha, ainda tem livros que destacam a folha, né? Então, o material didático é muito mais lúdico, para a criança de 4 a 5 anos se trabalha ainda imagens bem maiores, folhas maiores, então vai se inserindo os cadernos cada vez mais, somente aí aos 6, 5 anos, que vai tirar do quadro. Então, se direciona atividades que trabalhem muito com o movimento, que trabalha muito o movimento de pinça, porque nos 5 anos que a criança está inserida mais na coordenação motora para aprender a tirar do quadro, para aprender o desenvolvimento da leitura, a escrever com 4 anos, se é exigível que ela reconheça todas as letras do alfabeto e que ela saiba escrever essas letras do alfabeto, mas nos 5 anos que já é necessário que, além dela reconhecer as letras do alfabeto, de conhecê-las, ela já comece a juntar essas letras e consiga ler as palavras. Com 6 anos, ela tem que reconhecer, que ler e que interpretar aquilo que ela fala, né? Que ele também lê. Então, o processo de alfabetização é que ela termine o ciclo de 6 anos. Quando ela passar para 7 anos, ela já tenha naturalmente conseguido adquirir a linguagem falada e escrita, né? Que ela consiga verbalizar aquilo que ela lê, que ela consiga identificar os símbolos gráficos, mas que ela consiga também ter ortografia, semântica, né? E aí ela já tem aulas de gramática, ela geralmente no primeiro ano já tem uma separação da língua portuguesa, ela tem dias de aula de leitura e ela tem dia de aula de gramática, porque já se é exigido que ela tenha essa separação no ensino.
É nessa fase também que já se trabalha a coordenação motora fina, bem mais complexa. É exigível que a criança já tenha uma letra mais legível, já se trabalha a letra cursiva, né? E aí pode estar se trabalhando o caderno meia pauta, onde o caderno meia pauta trabalha uma atividade mais lúdica, a atividade de recortar uma figura, de montar cabeças misturada com outros corpos, ou de trazer a foto da família, isso, de uma embalagem. Então, o caderno meia pauta é um excelente recurso lúdico para trabalhar essa fase dos 5 a 6 anos, que é o desenvolvimento da leitura. Porque você da escrita, você trabalha de um lado uma atividade lúdica e trabalha do outro lado uma pequena produção, onde não é a quantidade produzida que é importante, mas a qualidade em cima daquilo que você está propondo. Também é nessa fase que a gente vai trabalhar cada vez mais os conceitos matemáticos. Durante o ensino infantil, é trabalhado os números bem devagarzinho, de 1 até 10, é trabalhado as cores também lentamente, uma de cada vez, e trabalhado as noções de lateralidade, noções de espaço, de tempo, isso bem devagar. Aí, em cada etapa se é colocado mais um pouquinho. Quando a criança chega aos 6 anos, ela já tem a necessidade de ter absorvido todo esse conhecimento, que ela traga em sua experiência educacional e familiar e de outros ambientes sociais esses conceitos, que ela entenda o que é baixo, o que é em cima, o que é esquerda, o que é direita, o que é para frente, o que é para trás, tá? O que é aqui, o que é ali, o que é antes, o que é depois, o que é hoje, o que é amanhã, o que foi ontem. Né? Então, são conceitos que é necessário que a criança chegue aos 6 anos sabendo esse conhecimento esteja normalizado. Aí, aos 6 anos, depois é aprofundado com os 7, mas ela já começa a ver nos livros de 6 anos, já vem o conhecimento das horas, os dias da semana, para que a criança tenha essa noção de tempo e espaço onde ela está localizada, tá? Da passagem dos 7 anos aos 8 anos, nós temos aí o segundo e o terceiro ano. A gente tem como principal característica dessa fase vai ser o pleno desenvolvimento da leitura e da linguagem, né? Aí a criança ela já fala fluentemente, já se espera que ela não cometa erros e que ela já leia também com bastante maestria, né? Que ela saiba ler um texto bem, que ela saiba identificar todas as regras gramaticais daquele texto, que ela leia com pontuação, que ela leia com regras de plural, que ela entenda o que é um substantivo, o que é o adjetivo, o que é o verbo. É cobrado nessas séries o conhecimento geográfico, o conhecimento histórico. A criança já tem que ter toda uma noção de localização, de ciências, de cuidados pessoais, de conhecimento da natureza, de conhecimento sobre o reino dos animais. Então, já são assuntos vistos, além de outras línguas, né? Desde o ensino infantil já se trabalha as línguas, no mínimo 2 outras línguas, como espanhol e a língua inglesa. Nessas séries de 7 anos para 8 anos, nós temos uma intensificação desse processo de línguas. Hoje nós temos cada vez mais escolas que estão aderindo ao sistema bilíngue ou trilíngue, né? Que é o sistema onde não se ensina a falar. Não é aquela aula onde a criança tem o que é um livrinho e vai ensinar a criança o que é cada palavrinha. Nas escolas que adotam o sistema bilíngue ou tri, o professor ele fala essa outra língua e para se comunicar com as crianças. Então, é ensinado todo o processo de linguagem. A criança vai falar, todos os professores devem falar uma segunda língua, até uma terceira língua, em todos os aspectos. A criança vai ali aprender falando não só numa aula, mas em todas as outras aulas também é ensinado a comunicação naquelas línguas que a escola ali adotou como sendo referencial. Mas
o processo lúdico é muito importante nessas etapas, porque aí a criança já tem uma carga de compromisso maior, ela tem uma carga de cobrança também de resultado. Aí vem uma preocupação muito grande com as notas, com o desempenho escolar, com o desenvolvimento que essa criança está ali dentro, o destaque que ela está tendo naquele meio escolar. Então, quando a criança já começa a apresentar dificuldades, ela já vai para um reforço, já vai para uma terapia, né? Então, é preciso que os professores reforcem as atividades lúdicas nesse sentido, porque elas estão aí num período de operações mais concretas, né? E aí elas precisam identificar isso, jogar o jogo da matemática com o jogo de argolas, com o jogo de latas, com pedrinhas, com dado. Se pode ensinar as operações de muitas formas, né? Sem ser o ensino da tabuada, sem ser o ensino de decorar o que é um número vezes o outro, que é a divisão. É preciso que a criança entenda o porquê que aquilo acontece. Quando ela entende, quando se ensina matemática, explicando o porquê que ela acontece, a criança consegue entender. E quando se usa o recurso lúdico associado ao entendimento do conteúdo, aí é que é uma construção melhor ainda e que o sucesso e os resultados vão vir bem mais rápido. As crianças de 7 a 8 anos, elas já começam aí a interagir com os grupos com menos individualidade. Diferente da criança antes dos 6 anos, ela não vê dela para o grupo, ela vê ela como forma individualizada dentro de um grupo. Ela é a pessoa mais importante do grupo. Então, porque é o desenvolvimento dela. Nas crianças, a partir dos 8 anos, né, ainda os 7 anos, mas já começa, ela começa a ver a importância do grupo, da inserção da criança ao grupo. Então, ela já começa a selecionar aí quais são as meninas que fazem aqueles pequenos grupos, já começa aí a história da meu melhor amigo, essa menina é minha melhor amiga, esse menino é meu melhor amigo. Então, eles já começam a se agrupar e ver a importância do meio social, do convívio social com outras crianças. Os professores também devem estar estimulando a questão visual, a questão auditiva, né? A questão da coordenação. É uma fase excelente para construir dinâmicas de grupo, onde eles possam correr, pular, brincar, porque eles estão em pleno desenvolvimento físico. Pleno, né? É uma fase ainda que as crianças ainda são muito próximas ao professor. Elas conseguem entender o professor, elas conseguem dizer ao professor o que elas sentem, o que elas querem, o que elas não querem, o que elas não gostam. Elas são muito verdadeiras nesse sentido e elas são também mais afetivas. Então, o professor pode trabalhar ludicidade e afetividade em todos os aspectos dessas séries, que é o 2º, 3º ano. Porque ainda são séries que você consegue fazer excelentes projetos com ludicidade. Você consegue levar eles para aula passeio, porque eles colaboram, eles participam. Você consegue trabalhar com vídeo, você consegue trabalhar com música, com dança. Qualquer projeto que você coloque para as crianças de 7 anos, de 8 anos, é muito difícil ter um que diga assim, eu não vou participar. Eu não quero participar disso aí. É muito difícil. Geralmente, toda a turma, quando você fala, vamos trabalhar com um projeto, vamos fazer um projeto, nesta etapa de 7 a 8 anos, todos querem participar. Eles ainda não estão muito ligados nos aspectos de regras sociais. Eles não estão preocupados com o que o outro pensa, eles não estão preocupados com o futuro, nem com... Eles vivem o presente, eles vivem o momento. São crianças que chegam em casa, eles te contam tudo o que teve na escola, eles conseguem compartilhar com o pai, eles conseguem compartilhar com o vizinho. Então, é uma etapa muito boa de trabalhar o lúdico, é a etapa dos 7 a 8 anos. Porque eles conseguem entender, eles conseguem produzir, eles conseguem dar sugestões, eles usar a criatividade. Então, é uma etapa, assim, que você fantástico para trabalhar, para desenvolver, para estimular a criatividade, trabalhar em todas as disciplinas com ludicidade.
Já as crianças, quando elas partem do 9 anos e os 10 anos, já começa uma fase mais difícil, né? Mas os mesmos aspectos da criança com 7 a 8 anos, a diferença é que quando ela vai fazendo 9 anos e 10 anos, ela já começa a entender a significância maior ainda do grupo, a importância de um grupo e de outro. Então, a criança com 9 anos e 10, ela começa a entrar na fase do bullying, ela começa a entender o que é o mais gordo, o mais fraco, o preto, o branco, o chinês, o que tem o olho puxado, o que parece com o índio. Então, elas estão mais propensas a realizar bullying e a sofrer bullying, né? Porque é uma fase onde a estima delas são muito variáveis, o humor delas são muito variáveis. A criança, quando ela tem 5, 6, 7, 8 anos, é uma criança que geralmente está feliz, é uma criança que se conforma com tudo, dependendo da criação aí, dependendo dos limites que o pai coloca, ela consegue entender, consegue compreender, consegue... você diz, olha, mamãe não vai comprar isso porque mamãe não tem dinheiro. Ela consegue te entender, ela não vai te questionar. Se você explicar, mamãe te dá depois, olha, a gente vai para catar o caso, é preciso que você se comporte. Então, dependendo da educação que essa criança está recebendo, ela consegue entender aí e aceitar, sem te questionar, a obedecer às regras impostas. Criança de 9 anos, ela já começa a questionar a tua regra. Ah, eu não posso assistir televisão por quê? Ah, eu não posso fazer isso por quê? Né? Então, ela começa já a impor regras. E além de impor essas regras, ela começa a criar as próprias regras. Você diz, você vai tomar banho, principalmente os meninos. É uma fase do 9 por 10 anos que eles têm medo de água, né? Se eles puderem, eles não banham, eles não escovam o dente, não pintam o cabelo, eles não fazem nada desse tipo de saúde. É a fase que eu chamo fase do porquinho, né? Uma fase que, se for possível, faz xixi na cama, fica ali tudo sujo, mas é uma fase que eles começam a questionar, começam a criar as próprias regras. Ah, só vou banhar se eu ganhar isso. Só vou banhar se eu assistir tal desenho. Só vou comer se eu fizer aquilo. Só vou estudar se eu ganhar um jogo novo. Ah, só vou tirar nota boa se eu for para o shopping. Então, eles começam a fazer, e isso é muito perigoso, porque você tem uma criança de 7, 8 anos bem amorosa, que abraça, que diz que te ama, que você é a melhor mãe do mundo, que você é o melhor pai do mundo, que você é tudo, que você é o melhor professor, e ele começa a não te dizer mais isso. Ele começa a ser uma criança que volta para a individualidade, mas que ele percebe o outro, mas que é uma fase onde o mais importante são as opiniões dele. E essa fase é a fase que vai estar construindo o ego dele e vai resultar no que ele vai ser como adolescente. E aí a participação dos pais, a participação dos professores é muito importante com a construção de limites. Criança de 9 anos, de 10 anos, ela precisa entender o que são limites, o que ela precisa fazer, o que ela não pode fazer, o que ela deve fazer, tá? Então, a ludicidade entra como? Entra nas brincadeiras com regras definidas. O professor pode estar trabalhando em inúmeros tipos de atividades onde existe regra, onde se é colocado as regras, né? A criança com essa idade, de 9 anos, 10 anos, ela tem uma excelente discriminação visual. Se ela não tiver nenhum problema auditivo, ela vai ter excelente percepção auditiva, ela já tem desenvolvimento motor, ela consegue correr, ultrapassar, pular, dançar, andar de skate, andar de bicicleta. Ela consegue fazer tudo isso. Então, as opções de utilizar o lúdico nessa fase é muito grande. Também já se encontra aí uma resistência.
os meninos, principalmente os meninos de 10 anos, eles já têm mais dificuldade de interagir com os outros, ele tem dificuldade de querer participar de uma atividade onde ele tem que estar à frente, ele tem dificuldade de apresentar um trabalho na frente dos colegas, ele já tem vergonha do que ele vai dizer na frente do outro. Então, já é uma fase que você já encontra resistência para trabalhar com o último. Mas você consegue. Você consegue interação, você consegue participação. Não é tão difícil. É natural deles eles reagirem, principalmente os meninos, frente a algumas atividades lúdicas. Principalmente se eles tiverem que enfrentar alguma situação de adversidade. Mas se for algo bem comum, como um jogo de bola, como um jogo de videogame, como algo bem do meio deles, eles não vão trazer nenhuma reação. Mas se você desafia eles, eles vão ter uma reação. Diferente das meninas que gostam mais de desafio, gostam mais participativas, são mais colaboradoras. Dentro de qualquer processo lúdico que você traga, elas são mais adeptas aí a participarem de todas as atividades. Quando a gente chega nas crianças de 11 anos aos 12 anos, nós temos uma mudança de comportamento. Nós temos a criança que está saindo do 6º ano, do 5º ano, foi introduzida no 6º ano, e a criança do 7º ano, que oficialmente não é classificada como pré-adolescente, mas ela é chamada, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ainda é criança. Até os 14 anos é considerado criança. Dos 14 em diante é considerado adolescente. Mas devido ao comportamento dessa fase, que começa nos 10 anos, mas aí se acentua aos 11 e vai até aos 12, 13, você tem características de uma criança que não quer ser mais criança, mas que não é adolescente, não é um adulto. Então ela vive aí uma transição complexa entre a fase infantil e a fase de adolescente que vem chegando. Então, você tem aí a separação total do sexo nas brincadeiras. Eles geralmente diferenciam. Menina faz isso, menino faz aquilo. E eles têm resistência. Depende muito da educação, depende muito da conversa dos pais, do contexto que ele é inserido, para ele entender essa diversificação e misturar. Eles existem grupos separados. Quando eles começam o ano letivo, eles já selecionam quem são aqueles amigos que vão aí se adaptando, né? Geralmente, os que moram mais perto, os que têm parentesco próprio, ou aqueles que eles vão se adaptando, ou muitas vezes são séries que eles já vêm de outras séries, são aqueles dentro daquela série que eles mais se identificaram. Mas é muito comum as chamadas panelinhas. O professor vai organizar um trabalho, eles jamais querem sair daqueles grupos. É muito complicado você misturar esses grupos. Como professor, eu já tentei fazer isso várias vezes com os alunos de 11 anos e 12. E é muito complicado. Você faz trabalho, você faz sorteio aleatório, você tenta fazer com que eles se misturem. Quando você vai ver, eles fazem, até no dia lá que você está fazendo, eles fazem. Quando você percebe, eles já trocaram de grupo, eles já brigaram naquele outro grupo. E aquele grupo, fulano já expulsou fulano, fulano não quer mais trabalhar com outro. Termina quando no dia da apresentação você olha para o grupo e são praticamente os mesmos grupos que já existiam. Então, é uma fase que eles classificam, que eles escolhem com quem eles têm. Então, eles brigam muito entre si e por qualquer motivo. Não precisa ser um motivo muito forte para que haja uma briga entre esse grupo ou pessoas do mesmo grupo ou de um grupo contra o outro grupo. Porque já começa em uma fase com a preocupação com a visão do outro, com a autoestima, né? Eles são meninos e meninas preocupados já com a aparência, preocupado com a visão, com o status que ele tem naquele social ali, né? A menina que é mais bonita,
aquela menina que é a mais cobiçada pelos outros, com 11 anos eles já estão falando de namoro, com 11 anos eles já estão começando a iniciação sexual. Isso é muito comum, escola pública, escola particular, ser encontrado eles tendo as primeiras carícias, eles tendo os primeiros beijos. Então, isso é muito comum. Então, eles também fazem trabalhar com esse público usando objetos também é muito importante. O professor pode trabalhar, o professor de geografia, trabalhar com o mapa, trabalhar com o globo, trabalhar com um caderno de desenho, com a régua, então trabalhar com objetos mais concretos para que eles entendam. O professor de história vai dar aula de história, então leva objetos antigos, né? Trabalhando com o mapa. Eu trabalho muito caderno meia pauta com os meus alunos de 6º ano, porque eu vou falando sobre uma civilização, eu vou trabalhando com imagens, vou trabalhando com o mapa dessa civilização para que eles consigam compreender, e isso é trabalhar de forma lúdica. Até com o livro didático usado de forma correta é uma atividade lúdica, porque você não consegue estar todo dia fazendo um projeto. Professor nenhum no mundo consegue fazer isso. Tá todo dia trabalhando um projeto. Então, você precisa estar todo dia dando aula. Então, é preciso que você incorpore a sua posição lúdica, a forma como você explica, a forma como você dinamiza a sua aula, você desenha no quadro, você faz gráfico. Isso são atitudes lúdicas dentro da sua sala de aula, sem você usar recursos tecnológicos nem outros. Você pode ser lúdico usando o seu quadro e o seu pincel. E aí a gente tem a fase de 12 aos 14 anos, que agrega todas as características da criança de 11, a criança de 12, e aí se junta na criança de 13, né? Que já hoje nós temos meninas completamente formadas sexualmente, né? De desenvolvimento biológico, com características biológicas formadas. Então, a gente tem aí o início da menstruação hoje começando por volta dos 12 anos. Então, o desenvolvimento dos pelos pubianos, dos seios, né, das características sexuais femininas e masculinas, elas estão em pleno desenvolvimento nessa fase dos 13 e 14 anos. É muito mais complicado trabalhar qualquer tipo de brinquedo nessa fase. Qualquer brinquedo que você propõe para eles, seja um simples jogo de regra, a intenção deles é rir do que você está propondo, é se negar ao que você está ali se colocando. É o chamado mico, né? Ah, isso é mico. Professora, isso é mico, eu não vou brincar disso, isso é mico, né? Então, é difícil. O professor tem que ter muita habilidade para trabalhar o lúdico. É trabalhado, em geral, nessas fases, os vídeos. Até para trabalhar o vídeo, o professor tem que saber selecionar bem o vídeo. Porque é uma fase onde eles conversam muito. É muito difícil. Você tem uma sala, digamos, de 40 alunos, de 6º ano, de 13, 14 anos, você tem aí os 8º e 9º ano. Então, você vai trabalhar com 40 aí pré-adolescentes iniciando aí a adolescência. Você vai trabalhar um vídeo de histórico sobre Alexandre o Grande, que passa 2 horas de guerra, é um caos. Você não consegue manter a concentração deles durante todo esse período. Sempre tem um grupo que está bagunçando, que está conversando, que está chamando atenção, e você passa parte do filme reclamando e chamando atenção. Então, eu gosto de vídeos, como eu trabalho história, então sempre gostei de trabalhar com vídeos mais curtos. Ou quando for trabalhar um filme, eu procurar filmes que não sejam tão longos, que não sejam tão complexos de interpretação, que tenha uma linguagem até mais simples, né? Para conseguir prender fazer com que eles tenham uma expectativa. Outra estratégia é você trabalhar o conteúdo, já mostrando o que vai fazer naquele filme e já dando etapas como cobrando algo já daqueles filmes, um relatório, alguma coisa do filme, para que eles estejam presos também ao contexto que está acontecendo ali.
Mas você pode trabalhar música. Você pode pegar qualquer conteúdo matemático, histórico, geografia, artes e transformar em música. Você pode trabalhar com o violão. Você toca violão, leva o violão, ensina geografia com o violão, com rima, com poesia. Trabalha língua portuguesa, as regras com um livro, um livro de poesia, com um livro de conto, então são tantas atividades lúdicas, porque aqui com esse público você não vai levar um brinquedo, você não vai levar uma boneca, você não vai levar um carrinho para brincar com eles, porque eles não vão corresponder. Você tem que trabalhar com o material mais adulto, com o laboratório de informática, com a internet, com o tablet, com o jogo do celular, com o próprio celular, com uma pesquisa de campo, levando eles para conhecer a área da escola, conhecer o bairro, fazendo um projeto de contra a dengue, um projeto contra as drogas, com palestra. Isso é atividade lúdica. Você trabalhar recursos para que eles compreendam o que é o sexo, o que é a droga, o que o que são as atividades ilícitas, né? Entender discussão sobre a violência, projetos, o que é a sociedade, entender o que é o processo democrático, o que é eleição. Então, você leva pessoas de fora, você faz um fórum dentro da escola, você pode trabalhar com cartazes, com teatro. Meus alunos, eu adoro trabalhar com atividades que envolvam a questão do teatro, a pesquisa, filmar o bairro, tudo isso eu já fiz. Tem até um projeto que você pode pesquisar, chamado Projeto Clube de História da Tia Jô, que tem um site, um blog só sobre esse projeto. Várias atividades lúdicas que nós realizamos com os alunos de 6º ao 9º ano de uma escola municipal dentro da nossa cidade. Nós fizemos gincana, nós fizemos Olimpíada de História, onde os alunos tinham que dançar, tinham que criar música, tinham que trazer elementos históricos da nossa cidade. Então, as feiras culturais são elementos lúdicos, porque com esse público você tem que trabalhar dentro dessa linha de projetos. Passear um elemento histórico, visitar o museu, ou um abastecimento d'água para estudar geografia, ou você pode trabalhar a matemática junto na construção de objetos, na construção de jogos. Então, são várias atividades que você pode estar trabalhando com esse público. É um público que hoje está nas redes sociais, nos bate-papos, nos WhatsApps, no Facebook, Twitter, em tudo enquanto de rede social. É um público que sabe, tem habilidade para mexer com isso. Então, o professor pode usar isso a seu favor, pode usar a construção de um blog, né? Eu já vi até prêmios aí de professores que usaram as redes sociais para se comunicar com seus alunos na comunicação educativa, fazendo com que eles produzam, que eles trabalhem imagem, com que eles trabalhem linguagem, com que eles trabalhem reeducação, né? Trabalhem questões sociais, questões políticas. Então, você pode trabalhar com o elemento da inclusão digital junto com o seu projeto pedagógico aí que a escola lhe busca, né, que lhe cobra. Então, as brincadeiras são muito brincadeiras que a gente não chama nem de brincadeiras nessa fase. O professor pode trabalhar dinâmicas, né? Fazer uma dinâmica de grupo quando ele chegar, ou uma dinâmica de grupo no final da semana, no final do mês, no dia da prova, ou com o intuito de relaxar, né, numa certa situação, como também do professor interagir. O aluno não gosta só daquele professor que chega e vai dar aula. Chega, faz chamada, aí vai pro quadro, escreve, até você acabar mais. Parece que nunca vai acabar de escrever, nem olha pro aluno. O aluno gosta daquele aluno daquele professor que conta piada, daquele professor que dá um bizu, que transforma, que conta uma história, né? O aluno gosta porque ele quer se sentir identificado com aquele educador. Então, o educador que se fecha muito, ele deixa de estar compartilhando também outras experiências. Então, quanto mais dinâmico é o professor, mais ele vai ter respeito, mas ele vai ter admiração e afetividade.
É muito bom quando você é um professor que o aluno te abraça, que o aluno diz, ô professor, eu estava com saudade de ti, você falta, ele pergunta por que você faltou, não é aquele professor que falta, ele diz, graças a Deus que faltou, Ave Maria, tomara que morra, que não venha nunca mais. Né? Então é bom quando você é o professor, que o aluno você falta, o aluno quer saber o porquê, vai na direção, porque que o professor faltou, porque que não está vindo, que é aquele professor que faz falta, né? Que se identifica, que o aluno se identifica. Então, professor lúdico. A gente tem aí no YouTube várias aulas de professores incríveis, né? Que conseguem se expressar, que conseguem chegar até o aluno de formas inacreditáveis e conseguem ter excelentes resultados. Não é fácil, porque isso vem também da sua personalidade. Ser um professor com essas características vem da sua personalidade, da sua facilidade de se comunicar, do jeito que você é, se você é uma pessoa introspectiva, se você é uma pessoa extra, que está sempre rindo, que está sempre de bem com a vida, que está sempre animado, né? Ou se você é uma pessoa mais na sua, mais calado, mais resguardado, não gosta de se envolver com o processo. Então, são reflexões que cada um deve fazer e ir aplicando, né, dentro das suas atividades. Então, o lúdico, dentro do processo de alunos de 13, 14 anos, é muito em volta de projetos, de atividades totalmente concretas, de regras, de grupos, né? Se trabalha muito com grupos de atividades não muito longas, de atividades curtas, mas com objetivos bem centrados, né? Onde o professor trabalha a questão pessoal, a questão de visualização. O professor dessa área tem que trabalhar todo de matemática, de língua portuguesa, ou de línguas estrangeiras, trabalham muito a imagem e trabalham o conteúdo para que o aluno consiga fixar, que ele consiga viver aquela experiência. Então, dentro de para todas essas fases, para você trabalhar o lúdico, você tem que conhecer profundamente, entender essas observações que nós estamos fazendo, para que você entenda que cada uma tem aí o seu aspecto e a sua contribuição. Mas o curso também é entender qual é o processo de atividade lúdica dentro das dificuldades de aprendizagem. É a terceira parte desse nosso trabalho. Vamos entender agora o lúdico e as dificuldades de aprendizagem.